Hoje eu vou dar dicas sobre função afim ou função do primeiro grau. E eu vou dar algumas dicas sobre os coeficientes. Se liga aí. Vou tratar essa função é uma afim. A função afim ou função do primeiro grau, ela tem a lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b são números e eles pertencem aos reais e a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, essa função não é mais do primeiro grau. E aí é uma outra função que nós estudaremos mais pra frente. Show? Show! O a, ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Não é muito difícil você entender taxa de variação. Por quê? Ele está juntinho com x. O x é a nossa variável, então ele varia de acordo com o x. Então, por isso, o nome dele também é taxa de variação. O b, que é o termo independente, tem uma função extremamente importante. Então, eu vou dar um exemplo para você no dia a dia, porque muitos alunos me perguntam, mas Tainara, onde eu aplico a matemática no dia a dia? A função afim, ela é sensacional. Você vai aplicar ela quando você entra num táxi. Hey, my man, where you going? Geralmente no táxi você tem um aparelhozinho que você, ali ele vai contando a cada quilômetro que você vai andando. E quando você entra nesse táxi, você paga uma bandeirada que custa R$5. Depois, a cada quilômetro rodado, você paga R$2 por cada quilômetro. Então vamos lá, vamos montar essa função. Se eu entrei no táxi, mas não andei nenhum quilômetro não. Entrei no táxi, andei 0 quilômetros. Quantos reais eu pago por cada quilômetro? R$2. Então 0 vezes 2, mais o quê? Mais 5, que é a taxa fixa. Logo, 0 vezes 2 dá 0, mais 5, 5. Então, só por ter entrado no táxi, eu pago R$5. E agora, se eu andar 1 quilômetro? Se eu andar 1 quilômetro, para cada quilômetro, eu pago R$2. Mais R$5, que é a taxa fixa, a bandeirada do táxi. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais 5, 7. Então, para eu andar 1 quilômetro no táxi, eu vou pagar R$7. De uma maneira geral, vou botar aqui do lado, olha. De uma maneira geral, se eu andar X quilômetros, para cada quilômetro, eu vou andar o quê? Vou pagar R$2. Mais quanto? Mais R$5, que é fixo. Pronto. Aqui eu já tenho a minha função. Só para deixá-la mais bonita, f de x, que é o que caracteriza uma função, é igual a 2x mais 5. Pronto. Essa é a função que expressa o seu passeio de táxi. Então, função afim está na nossa vida e no nosso dia a dia, sim. Legal! Bem louco! Vamos lá olhar agora um exemplo no gráfico. Olha só, no gráfico, como que funciona? Fácil. Extremamente fácil. O coeficiente angular, que é o a, quem está na frente do x, ele só vai me dizer, ele vai me mostrar no gráfico se o gráfico é crescente ou decrescente. E o b, o termo independente, ele vai aparecer no gráfico. Ele é exatamente quem corta no eixo y. Então vem comigo. O gráfico representa a função f de r em r, dada por f de x igual a x mais b, lei de formação da função afim. De acordo com o gráfico, conclui-se que... Então vamos lá. Ele quer saber se o a é positivo ou negativo, ou seja, se ele é maior que zero ou menor que zero, e se o b é maior que zero ou menor que zero. Quando a minha função é crescente, o meu gráfico significa que é meu a, o meu coeficiente angular, é maior que zero. E quando o meu gráfico é decrescente, significa que meu a é menor que zero. Então, olha só, essa função, essa linha, essa reta, né, que uma função afim me dá uma reta como gráfico, essa reta significa uma função decrescente.
crescente, ou seja, do maior para o menor. Essa significa que o A é negativo, ele é menor que zero. E o B? O B é exatamente quem corta no eixo Y, ou seja, esse ponto aqui. Veja bem, esse B, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Por quê? Porque ele está na parte superior do Y. Então significa que esse B é maior que zero. Qual é a opção correta? A menor que zero e B maior que zero. Letra A de amor. Muito fácil, né? Extremamente fácil.